Quando é que começaste a perceber que não te identificavas com o teu género de nascimento e como é que isso te fez sentir? Eu diria que foi mais ou menos quando eu estava na adolescência, mais quando eu descobri que o termo não binário sequer existia, porque antes disso a questão era um bocado tipo, és um homem? Não, então tipo, não há outras opções. Portanto, eu acho que esse questionamento começou a surgir um bocado quando descobri que havia outras opções, mas mesmo assim foi uma coisa que eu fui um bocado afastando com o pé, até porque tipo, isso foi pela mesma altura em que eu descobri que não era hetero, e portanto foi assim, ok, vamos ter a crise de sexualidade primeiro e depois podemos preocupar-nos com a questão do género, e portanto foi assim uma coisa que eu fui só tipo vendo aos poucos, quanto ao que me fez sentir. Opa, por um lado, eu acho que me traz uma certa maior liberdade para comigo mesmo. Tipo, é um bocado fazer sentido de como eu próprio me interpreto. Para mim foi muito, inicialmente, principalmente, uma questão de percepção interna, de como eu me compreendia, do que propriamente uma coisa muito externalizada. Eu só comecei a utilizar pronomes diferentes e nome diferente muito mais tarde. Portanto, era muito mais essa questão de perspectiva pessoal. Se, tipo, mais tarde, quando eu comecei a, tipo, a ver os pronomes e os nomes, é que eu comecei a perceber, ok, isto vai-me trazer dificuldades mais para a frente ou isso, mas, tipo, no geral, eu diria que, tipo, foi algo que me beneficiou imenso, tipo, ter essa noção de que, ok, dá, é isto que tu és, é por isso que tu te identificas com pessoas também da comunidade LGBT, tipo, tens aquele clique e percebes, ok, isto, tipo, não é uma experiência única nem exclusiva. E como é que sentes que a tua família e os teus amigos te receberam nesta fase de renascimento, entre aspas, quando começaste de alguma forma a expressar a tua individualidade e não seguias apenas a tua sociedade te impôs, digamos assim? Certo. Com amigos foi tipo na boa, até porque o meu grupo de amigos era já o pessoal do Clube Rainbow, quando eu comecei tipo a experimentar mais visivelmente. Antes disso eu já tinha uma expressão um bocado mais andrógina, mas nesse sentido as pessoas também não queriam muito saber. Mas com esse grupo de amigos, tipo, foi nas calmas, foi a porreiro. O pessoal que já me conhecia há mais tempo teve assim um bocadinho de dificuldade em adaptar, mas no geral, tipo, correu bem. Com a família, já é outra questão, porque eu ainda por cima só dei o come out relativamente à questão de género muito recentemente. A sexualidade eu já falei quando tinha aí 20 anos ou isso, pronto, foi para eles se ajustarem, mas eu acho que é mais fácil para eles conceptualizarem o conceito de uma sexualidade não hetero do que, um, do que a questão de género, porque tem menos ponto de referência, portanto, aí está um bocadinho mais complicado, porque os meus pais ainda não usam o nome, o meu irmão tenta, mas eles ainda estão muito naquela fase inicial, eles não são contra, eles não percebem, mas eu dá-me a sensação que é aquele tipo de situação em que, tipo, se eles deram uns meses, num pior dos casos uns anos, vai ser daqueles casos que, começámos mal, mas agora eles aceitam, portanto, eu sinto que tive um bocado de sorte em certos aspectos. Tipo, não, eles não são de maneira nenhuma perfeitos, mas tipo, eu acho que têm potencial para melhorar consideravelmente, portanto. Então, imagina, tu sentes que, de certa forma, isso vem mais do desconhecimento e da falta de, se calhar, recursos que eles encontram enquanto pessoas mais velhas para conseguir perceber a realidade trans e não binária. Sim, muito sinceramente, acho que isso é um fator, porque de facto as pessoas que me acolheram melhor eram outras pessoas que já eram queer e, portanto, já eram familiares com essa experiência e com esses conceitos, portanto, já não era nada de novo, por isso muito facilmente aceitam. Não estou a dizer que pessoas que para quem é algo completamente novo não possam também tipo, ter essa facilidade em aceitar, mas eu reconheço, tipo, para pessoas para a qual isto é tipo, tudo novidade, é uma adaptação mais difícil. Eu nos meus pais, tipo, eu noto isso, porque novamente é aquela questão, com a sexualidade é mais fácil conceptualizar, portanto não demorou tanto tempo. Por exemplo, tu sentes que existe transfobia em Portugal Sim. de que forma é que tu sentes que a transfobia se manifesta principalmente? Na tua vivência pessoal e também com, por exemplo, o Rainbow, como é que Uhum. tu vês a acontecer isso com os teus amigos, as pessoas à tua volta, com quem tu convives? É assim, eu posso falar da minha experiência, mas eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu acho que pessoas que são tipo visivelmente trans, principalmente tipo mulheres trans, tipo sofrem mais, porque em última instância há muita gente que as vê como homens vestidos de mulheres e um homem ir contra as normas de género é pior, enquanto que para mim, no pior dos casos, mesmo como Maria Rapaz, e tipo, isso não tem tanto estigma. Portanto, há uma certa invisibilidade que eu posso ter, ou uma certa aceitação que eu posso ter na base de uma rapariga, entre aspas, um, vestida mais ao homem, tipo, é um bocadinho mais aceito. Dito isso, tipo, continua a ter problemas porque é um bocado aquela questão de, tipo, as pessoas um bocado se habituarem aos pronomes, tipo, reconhecerem como se reconhecerem o nome e também e é também desconfortável e um bocadinho awkward às vezes para mim ter de fazer aquela apresentação e explicar e tipo, por outro lado, acho que houve situações em que as pessoas aceitaram muito mais facilmente o que eu estava a contar, mas há um bocado de situações. E outro aspecto que eu acho que tipo, é relevante porque imaginem, eu ainda estou na universidade, eu não posso propriamente falar de transfobia a nível tipo de arranjar emprego e o que seja, e no meu círculo social eu tenho um bocado de sorte no grupo em que estou inserido. Mas uma coisa que eu noto é tipo, a
nível dos cuidados médicos, as filas de espera são horrendas, mas eu não sei o quanto me posso queixar disso, porque acho que são horrendas para toda a gente. Mas, tipo, nesta questão em particular, yikes, yeah, portanto, acho que grande parte do problema é tipo, mais a nível social, para mim, neste momento, mas eu tenho um bocado de sorte com as pessoas com quem estou. Eu acho que depende muito de como é que caem as pessoas. Nesta questão das filas enormes nos hospitais, tu sentes que os profissionais de saúde, seja psicólogos, enfermeiros, médicos, terapeutas, achas que eles estão preparados para lidar com pessoas trans e não binárias, ou sentes que isso ainda é uma coisa que não está desenvolvida em Portugal? Não está desenvolvida em Portugal, ponto. Eu vou dizer o seguinte, eu já estava a ser seguido por um endocrinologista no privado por causa de problemas da tiroide, e quando eu quis ver coisas relacionadas com tratamento hormonal, eu tive de procurar outro endocrinologista que eu soubesse que tipo, fosse versar nesses assuntos, porque apesar do meu endocrinologista inicial ser muito bom, ele era um homem muito mais velho, e eu fiquei tipo, eu não faço a mínima ideia se ele sabe alguma coisa sobre este assunto, eu não lhe vou perguntar a ele. Portanto, neste momento estou a ir a 2 endocrinologistas diferentes, já me deram doses diferentes de medicação para o meu problema original, portanto agora estou um bocado numa situação que eu vou ter de explicar ao primeiro porque é que fui ao outro, nada contra ele, era só mesmo por causa dessa situação. Mas mesmo pondo isso de parte, porque é mesmo aquela coisa, tipo, uma pessoa tem mesmo de procurar os médicos específicos. Eu, tipo, na altura, eu inicialmente liguei ao centro GIS para perguntar para onde é que eu ia, eles é que me recomendaram a médica em questão. Portanto, uma pessoa um bocado tem de ter esse cuidado para fazer essa filtragem, o que tipo, não devia ser um requisito, devíamos poder ir a um médico, não nos preocupar com isso. E mesmo tipo, fora isso, eu tipo, também conheço pessoas e situações de discriminação no serviço médico, discriminação em geral, mas tipo, nomeadamente no Hospital de Braga, o que tipo, não me admira minimamente. Há vários hospitais que já as pessoas já falam, tipo, não vás a esse, porque aí é, mesmo dentro dos serviços de... Era um dos do Porto, mas não me lembro qual. Mas mesmo dentro dos serviços direcionados a pessoas trans, tipo, havia uma certa transfobia. Eu acho que mesmo nos serviços direcionados especificamente a pessoas trans, porque naqueles fora, eu já sei que há discriminação e há transfobia porque existe mesmo fora dos hospitais. Os médicos não estão minimamente preparados para isso, não têm, não, a maior parte, eu acho que eles não são educados para isso, e isso não é uma coisa que se fala nos cursos e devia, portanto, a não ser que eles se foquem especificamente nessa área, não é algo que eles saibam trabalhar a grande detalhe. Mas eu também me incomoda a mim pessoalmente, mas isso enquanto pessoa não binária, é que acho que há um certo maior desconhecimento nesse caso, há um certo desconhecimento e falta de formação em procedimentos de transição menos binários, tipo fazer hormonas durante apenas X tempo, fazer combinações diferentes de medicação. Isso são coisas que outras pessoas experimentam, tipo, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos existe, porque eles têm Planet Parenthood para ter acesso às hormonas, e há certas coisas que se podem fazer se uma pessoa quiser controlar melhor os efeitos. Não dá para fazer isto de maneira perfeita. Não estou a dizer que é possível dizer eu quero exatamente estes efeitos e estes não, e controlar, mas é possível fazer certos ajustes, e muitas vezes eu acho que a maior parte dos médicos não compreende sequer os objetivos de uma pessoa que não queira fazer uma transição direta de uma ponta para a outra. Sentes que isso deve começar logo nas universidades? Sim, exemplo, desculpa. Cursos de educação, psicologia, medicina, ou sentes que é uma coisa que, de certa forma, pode ser apenas quando as pessoas já tiverem alguma experiência na carreira? Não, eu sinto que isso é inicial ter logo na universidade, porque logo na universidade aparecem pessoas tipo, em cursos tipo psicologia, medicina, educação, que precisam dessa formação antes de poder sair. Tipo, eu não posso frisar o quão essencial é uma pessoa que, novamente, está numa posição de poder sobre outros, vai tomar decisões importantes sobre a sua vida, tem pessoas dependentes nela. Quando tem pessoas dependentes nela, tipo, tem de estar formada nessas sensibilidades. E isso tem de começar logo na universidade, não pode ser quando ela já está a trabalhar, porque então nesse caso, tipo, já está a trabalhar, faz uma formaçãozinha extra, não aprendeu nada e continua com as suas percepções anteriores, porque há muita gente que faz formações, mas não significa que absorva alguma coisa. Mas já está formada, pode continuar a trabalhar. Essa formação, em última instância, não garantiu grande coisa. E eu acho que também, quanto mais cedo essas temáticas são faladas, melhor. Novamente, eu acho que algumas destas questões são bastante abrangentes, porque às vezes isto é tudo colado no mesmo saco e não é feita esta diferenciação que dificulta o tratamento de várias pessoas. Então, imagina, na questão, por exemplo, da educação, tu sentes que desde cedo os jovens e as crianças devem ter contato com este tipo de questões, ou sentes que é algo que de alguma forma deviam ser abordado apenas na adolescência? Especialmente considerando as políticas e as discussões que têm havido no Parlamento em relação a isso. Imaginem, eu não acho que isso seja uma questão propriamente assim tão difícil de explicar a uma criança. As crianças não querem saber assim tanto de detalhes. Tipo, se estivermos a falar de pessoas trans, tipo, as crianças não vão saltar para questões sobre a genitália. Isso é uma coisa que os adultos fazem. Isto na realidade é muito fácil de explicar. A Rede Sacos, nomeadamente, tem programas de educação e tipo, eu já falei com pessoas que trabalhavam neles e tipo, não é assim tão difícil explicar às crianças. E quando as crianças são mais difíceis de aceitar, normalmente é por influência dos pais. Portanto, não é uma coisa assim, tipo, não é uma coisa assim tão profundamente sexual que não possa ser explicada a crianças. Agora,
Eu acho que é um bocadinho difícil neste momento implementar estes programas, mais por causa do backlash da parte dos pais, dos professores, do governo e toda a gente que acha que estamos a indoctrinar as crianças. É apenas uma questão de dizer, hey, isto existe. Dizer que algo existe não é o mesmo que indoctrinar uma pessoa a ser. Tipo, saber que as pessoas hetero existissem, tornassem as criancinhas todas hetero, não existiam pessoas gays. Tipo, eu não sei, eu não sei qual é a lógica que se seguiu aqui. E não sentes, por exemplo, que, justamente com a heteronormatividade que nós temos na sociedade, existe sempre um maior contato e uma maior propensão a nós termos, de alguma forma, representação, tanto em livros infantis como em programas de TV, de pessoas cis heteronormativas. Sentes, por exemplo, se nós tentássemos introduzir personagens diferentes que não seguissem esses padrões, também seria uma forma de, entre aspas, convencer os pais de que eles podem educar as crianças de uma forma mais soft. Assim, eu posso dizer uma coisa, eu acho que a representação tem bastante impacto em, tipo, normalizar estas questões e, tipo, nota-se agora porque, tipo, há uns anos não se via nenhuma personagem LGBT em mídia. Agora já se começa a ver aos poucos e em grande parte por serem mesmo criadores queer que começam a meter a mão na massa e a começar a fazer um pouco. Mas eu posso falar de experiência pessoal. Eu quando quis dar o come out enquanto pessoa não binária aos meus pais e quando fui ao meu irmão, eu pensei, ok, neste caso é capaz de ser mais fácil porque ele já sabe o que é uma pessoa não binária. Portanto, eu basicamente entrei e disse, Hugo, sabes quem é o Frisco do Undertale? Sabes que ele é não binário? Ok, sabes o que é uma pessoa não binária? Fixe, sou eu. E tipo, ok, ele gozou um bocado comigo por eu ter começado a conversa pelo Frisco quando era uma conversa séria e com um bocado de razão. Mas a questão é, o facto de ele ter essa tipo de referência de o que é uma pessoa não binária, tipo, o facto de ter uma personagem que o era e o fez pelo menos pesquisar, o que é que isso significa? Ok, e depois continuar a jogar o seu joguinho. Tipo, isso já serviu para quando lida com uma pessoa não binária na vida real, tipo, ok, sim, eu já sei o que é que isso é, tipo, não é novidade. Portanto, sim, eu acho que tipo, esta representação facilita muito, principalmente em crianças terem aquele primeiro contacto, porque elas não vão fazer assim tantas questões. Elas estão a ver uma série, há uma personagem que é gay, isso é tipo um detalhe no meio do enredo principal da história. Portanto, é uma maneira um bocado orgânica de introduzir isso, novamente. Backlash do caraças da parte das pessoas mais conservadoras, claro, mas não magoa ninguém. Por exemplo, o que é que tu sentes daquelas pessoas que dizem que se nós falarmos, estavas a falar um bocado que muitas vezes as pessoas acreditam que se falarmos de pessoas LGBT, necessariamente as pessoas vão se. Como é que tu achas que é possível as pessoas, especialmente a comunidade, explicarem aos pais e a familiares que é uma questão que a pessoa já nasce, ou seja, é uma questão muito mais psicológica do que propriamente uma questão de sociedade, ou seja, é uma questão muito mais psicológica do que sociológica? É assim, o caso de ser uma questão mais psicológica do que sociológica está em si aberta a debate. Eu acho que as próprias pessoas foram forçadas a insistir na narrativa do Born This Way, como se o género fosse algo inato, porque tornava mais fácil um bocado que as outras pessoas percebessem. Porque em última instância, tipo, não, tipo, mesmo que isto fosse completamente. Porque o conceito de género é algo social, é algo construído. Se nós vivêssemos numa sociedade em que não existe o conceito de género, ninguém teria esse próprio conceito de identidade de género porque não teria uma referência sequer para formular esse sentido de identidade. Portanto, existe de facto um fator sociológico, mas quando estamos a falar com pessoas cis-het, então não fazem a mínima ideia do que estamos a falar, não interessa propriamente entrar nesses detalhes, por isso é que a narrativa é um bocadinho simplificada, mas eu acho que a questão é mais tipo. Foi muito aquilo que eu já disse. O facto de sabermos que algo existe não é suficiente para alguém o ser, ou querê-lo ser, tipo, opa, eu sei que médicos existem e que a minha avó gostava muito que eu fosse um, não significa que eu queira ser um ou que siga qualquer apelo a isso. Portanto, há aqui uma. Não é por essa lógica. Mas eu acho que as pessoas eventualmente um bocado aprendem isso. Porque aquela lógica de já também ouvir, é porque os teus amigos te influenciaram, a pessoa tal e tal te influenciou, ou o que seja. O que tipo, ok, faz um bocadinho de sentido aquela lógica de tipo, os adolescentes querem se inserir num grupo, portanto dizem que são uma coisa que não são, mas a questão é, o quão comum é isso? Porque estamos a falar de uma coisa séria, uma coisa que afeta vários fatores da vida. Tipo, eu não acho que uma pessoa se auto-identificarem enquanto trans ou gay e, tipo, lidar com todas as discriminações que isso envolve, se não fosse algo que fosse importante para ela. Eu acho que é muito acho que é um bocado muito essa questão. Nós podemos um bocado provar que, tipo, porque discriminação existe, eu acho que ninguém ia fazer isto tipo, por diversão, portanto, um bocado que é importante reconhecer que é algo tipo de facto importante para a pessoa, e acho que isso que um bocado distingue aquelas pessoas que eventualmente aceitam das que não. Eventualmente vão perceber que é algo de facto importante para a pessoa. Para mim, é que sentes que ainda falta ser aberto em Portugal para o respeito e a aceitação de pessoas. Ok, eu acho que tipo, também em parte por eu trabalhar. Por causa da questão do clube ser uma coisa mais a nível da universidade e, portanto, ser a realidade a qual eu estou mais próximo, eu acho que seria muito essencial meter mais introdução a esses temas nos cursos, nomeadamente aqueles que eu já mencionei, de medicina, psicologia,
educação. Também já mencionaram direito, e acho que faz sentido, novamente, qualquer posição em que tipo, estão a lidar com. Estão potencialmente numa posição em que têm pessoas de minorias, dependentes delas, têm que conhecer esses tais. Eu acho que um passo importante seria introduzir isso nas universidades. Outro passo seria, tipo, mesmo resolver o que raio se passa com o SNS, mas eu acho que isso afeta muita gente. As filas de espera não são únicas a pessoas trans, mas, tipo, informando mais os médicos. É um processo lento, mas eu acho que era necessário melhorar essa questão dos hospitais. De resto, tipo, eu acho que muito passa por, tipo, formação talvez a nível escolar, mais as pessoas, tipo, começa um bocado pelas crianças se informarem mais e o que seja, porque adultos também é importante, mas acho que é mais difícil levar essa informação a adultos. Eu acho que neste momento passa muito por uma questão social. Não é que haja leis que não estejam atrasadas, porque há, mas a verdade é que a realidade de Portugal é muito uma em que as leis são relativamente bastante avançadas comparadas com outros sítios, mas a cultura, a sociedade está muito atrás. Portanto, nós temos um certo desfazamento entre a legislação que temos, que é bastante LGBT-friendly, pelo menos por agora, porque o governo está como está, mas a sociedade em si não é assim tanto. Portanto, eu sinto que há um bocado aquela necessidade de haver essa evolução cultural para dar catch-up à situação legislativa que temos e a melhorarmos ainda, porque neste momento qualquer sugestão para introduzir uma nova lei, tipo a questão da autodeterminação de género nas escolas, as pessoas atiram as mãos às cabeças por causa da questão das casas de banho, quando isso não tem tipo, não tem base nenhuma, mas é por falta de educação, portanto, é porque as pessoas não sabem nada sobre os temas ou se põem de pé atrás e já têm uma resposta defensiva. Portanto, eu acho que há uma grande necessidade dessa evolução cultural e a questão das leis também é necessária, mas pronto, é um bocado preciso as duas vertentes. Se avançarmos numa e não avançarmos noutra, vão andar sempre tipo, em contraste e as pessoas LGBT vão continuar a lidar com os problemas com que lidam.